Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 18, nós temos essa escritura registrada. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Observe bem, a conversão, a transformação de um ser humano, ela vem de cima, ela vem de Deus. Ela não procede do homem, ela procede de Deus, é a vontade do Senhor. Deus não tem prazer na morte daquele que vive no pecado. E é por esse motivo que todo o processo da salvação está relacionado ao coração de Deus, à misericórdia de Deus, à bondade de Deus, ao amor de Deus e ao seu grande poder transformador. O grande dilema da nossa sociedade, principalmente dentro do Brasil, hoje, está exatamente nesse fato. Ora, se eu não posso pregar o Evangelho, como que uma pessoa vai ser transformada? Se eu não posso dizer que uma pessoa está cometendo um erro que desagrada a Deus, como que essa pessoa pode ser transformada e passar a fazer o que agrada a Deus? É complicado, não é? A palavra do Senhor e a ordenança do Senhor Jesus, ide por todo o mundo, pregar este evangelho a toda criatura. Ora, nem do Brasil nós precisamos sair, porque nós temos muitos brasileiros que precisam realmente entender que a salvação está em Cristo Jesus, somente em Cristo. E eu vou mostrar isso para você agora, como que a palavra de Deus é clara, é direta em nos dizer isso. Não é assunto de homens e nem de doutrina, de crente ou católico, ou seja, quem quer que seja, é a palavra do Senhor. Deus deseja te salvar, meu amigo, e Ele só pode fazer isso se eu tiver a liberdade de pregar e você a liberdade de ouvir. Agora, não significa que o que eu estou falando você tem que aceitar. É simplesmente você ouve e se você crê, você será salvo. É assim. Se você não crê, não tem problema. Deixa para lá. No dia do juízo você responde a Deus. Mas a liberdade de pregar a palavra de Deus, todos nós temos que ter esse direito, não é? Pelo menos, não gosto de falar de negócio de direito, não. Temos que ter essa liberdade. Eu acho melhor assim. Então observem bem, o que ele colocou aqui, que as pessoas para serem transformadas precisam de uma ação direta de Deus nos seus corações. E agora nós vamos acompanhar esse mesmo pensamento em João 3,16, onde o Senhor Jesus disse assim, preste atenção, olha, foi um certo homem, capítulo 3 começa assim, um fariseu, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olha, o homem era um dos principais dos judeus e ele era um fariseu, ou seja, tinha a sua religião. Mas ele foi até Jesus e perguntou a Jesus, preste atenção aqui a pergunta dele, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeira coisa que Jesus falou com ele, que ele tinha que nascer de novo. Isso mexia com a religião dele, isso mexia com a postura dele dentro da sociedade, com toda a estrutura dele, com a personalidade, com o caráter, com a mente, com o coração. E Jesus foi direto, falou assim, você tem que nascer de novo, a vida que você está vivendo está errada. Não é essa vida que o Pai deseja que você viva. Você está entendendo? Isso é uma liberdade que a pessoa tem que ter, não só de falar, como também de ouvir. Eu não gostaria que as pessoas me proibissem de ouvir o que eu desejo ouvir. Eu quero ouvir. E foi o que Nicodemos fez. Então Jesus disse assim, aliás, Nicodemos disse ainda assim, como pode um homem nascer sendo velho? Olha para você ver que houve um diálogo entre eles. Não afronta, não desrespeito, mas um diálogo. Qual mal há em dialogarmos sobre a minha fé, o outro sobre a fé dele, o outro sobre a fé dele? Não tem problema nenhum. Agora escolha quem vai fazer
é aquele que quiser fazer, tá certo? Então observe bem, Jesus diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando de um reino, que não é o reino da terra, o reino dos céus. Então ele está falando assim, você quer entrar no reino dos céus? Então você precisa nascer de novo. Mas não é nascer do pai e da sua mãe, é nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer com um princípio estabelecido por Deus, mudando totalmente a sua forma de pensar, de agir, de crer e de cultuar. É isso que Jesus está dizendo. Então você vai abandonar tudo aquilo que você cria, largar tudo. Você vai mudar radicalmente. E ele diz mais, o que é nascido da carne, segue a carne. Ou seja, a tradição que recebeu dos seus pais. Mas o que é nascido do Espírito, anda pelo Espírito de Deus, ou guiado pelo Espírito de Deus. Viu a diferença? Então, querido, não se trata aqui de imposição religiosa. Não é imposição. É simplesmente a transmissão daqueles ensinamentos que o Senhor Jesus trouxe. Ele diz, aquele que crê em mim, ele diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não falou, aquele que crê na religião que eu formar na terra tem a vida eterna. Não, ele falou, quem crê nele tem a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. Ele próprio disse isso. Agora eu gostaria de que você pudesse observar comigo. Olhe bem, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim, ó. Está escrito e registrado aqui, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, porque nasceu de novo, é uma nova criatura. Tudo que ele tinha no coração, ele joga fora. Tudo que ele tinha dentro da mente, joga fora. Todos os princípios religiosos, culturais, morais, seja o que for, joga tudo fora. Porque agora ele tem uma nova vida. Uma vida que foi adquirida pela fé no sacrifício de Cristo, em conformidade com os ensinamentos que ele trouxe, os quais estão registrados em Mateus, Marcos, Lucas, João. Então não diz respeito à religião, diz respeito a uma transformação de vida, um novo modo de viver, um novo modo de crer. Até o palavreado das pessoas muda, o comportamento geral, maneira de vestir, tudo se transforma. Porque ele é uma nova criatura, ele vai andar conforme os ensinamentos de Cristo. E isso que está registrado. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, ou seja, aquilo que ele fazia como homem social, vivia pregando, falando, ou anunciando, ou vivendo, ou fazendo, as normas de vida, tudo que ele recebeu como herança dos pais, ou dos avós, ou dos tios, seja de quem for, fica tudo para trás. Ele se torna uma nova criatura em Cristo e passa a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Aí ele diz, eis que tudo se fez novo. Ele é uma nova criatura. E eu louvo ao Senhor porque tive o privilégio de ser alcançado por essa transformação. E agora, conforme Paulo diz, vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, posso também dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você poderia dizer isso? Vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque renunciei ao mundo, às religiões, aos preceitos, aos conceitos morais, às ideologias que o mundo tem e abracei a fé em Cristo e os seus ensinamentos. É isto, querido, que nos leva a fazer parte do reino dos céus. Amém? Deus te abençoe e te dê força para entrar nessa jornada e caminhar com Cristo. Oremos. Pai eterno, te agradeço por esta vida preciosa que tu nos deste. E porque é possível o homem nascer de novo, pela fé em Cristo Jesus, e ter a sua vida totalmente transformada. Por isso eu te peço essa bênção sobre os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém.